Temos o prazer de estar recebendo nos estúdios da TV Prevê o jornalista Zarcílio Barbosa, um dos mais experientes jornalistas aqui da nossa região, do interior paulista. O Zarcílio, que durante muitos anos foi professor na Unesp no jornalismo e que nos honra muito com a sua presença nos nossos estúdios nesta última semana do ano de 2016. Ainda bem que 2016 está acabando, né, Zé? Exatamente, e, graças a Deus, né? Já vai tarde. É um ano muito ruim para tudo, o país, né? E para todo mundo, né? É um ano que, olha... Nenhum setor escapou dessa crise. Nenhum setor escapou, foi um ano muito triste, um ano muito difícil, um ano de muito desemprego, um ano onde... a corrupção foi mostrada, foi evidenciada em muitos setores. O único momento de felicidade que nós tivemos foram aqueles 16 dias das Olimpíadas, em agosto. Deram uma pausa no noticiário mais grave, mas tivemos esse ano um impeachment, tivemos aí uma mudança de governo, uma situação traumática. Enfim, é uma situação delicadíssima que vive o Brasil, viveu em 2016 e com reflexos para o futuro. Eu te pergunto, Zarcílio, você vê alguns sinais de recuperação na economia para 2017? Olha, infelizmente não existe essa perspectiva de curtíssimo prazo. Os mais otimistas, os analistas financeiros de melhor credenciamento no país, acham que a situação só poderá começar a melhorar a partir do segundo semestre de 2017. Outros analistas já acham que 2017 já está praticamente perdido, porque o governo tarda em realizar as reformas necessárias e somente em 2018 pode-se pensar numa reação da economia brasileira. Eu acho o seguinte, Zarcílio, que o governo até tarda, mas de repente manda aí uma medida em que salva alguns estados e pede umas contrapartidas para alguns estados que estão num estado de calamidade pública financeira, como é o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. E os deputados mudam completamente o contexto, tirando lá muitas medidas e ainda... eu não afrontei, bom, mas não é bem afronta, eu não sei o que... enfim, a culpa também não é só do presidente, a culpa é da conjuntura política desse país. O presidente Temer tem 82% do Congresso Nacional, mas os nossos deputados e senadores ainda pensam sempre na próxima eleição e não na próxima geração, né? Como pediam os grandes estadistas da história. O Congresso Nacional aprovou aquele projeto de lei do presidente Temer de contenção dos gastos, os gastos públicos nos estados e, por consequência, também nos municípios. Mas, na calada da noite, os deputados resolveram colocar uma peninha naquele projeto, naquela PEC, né, que era um projeto de emenda constitucional, desobrigando os estados a não darem nenhuma contrapartida para terem aquele interregno de 2 anos sem pagar as dívidas que têm com a União. Então, sem contrapartida, sem obrigatoriedade da contrapartida, é evidente que os governadores, sempre pensando na próxima eleição, vão continuar gastando. E os prefeitos da maioria dos municípios brasileiros também pensam da mesma forma. E isso aí será fatal para a economia do país. E com isso o presidente deve vetar, inclusive. Nós já temos um déficit aí de 150 bilhões. É muito dinheiro, no orçamento. É muito dinheiro. Isso, é dinheiro em qualquer país do mundo. Isso daí, se o presidente não vetar isso daí, eu sei lá o que vai ser da... Temos uma dívida interna de 3 trilhões
de reais. Toda essa dívida, né, de 3 trilhões de reais é sustentada com pagamento de juros, com a emissão de letras do Tesouro Nacional. Onde é que isso vai acabar? O país acaba fechando, como fecha qualquer estabelecimento comercial, né? Como em qualquer lar, em qualquer ambiente doméstico, também um dia acaba o dono da casa, o chefe de família, não tendo mais crédito no armazém da esquina, né? Não tendo mais crédito no supermercado, não tendo mais crédito para nada e a família acaba perecendo. E isso é sintomático. Você vê ontem a mídia publicando 18 mil lojas fechando em todos os shopping centers do país. Não precisa ir longe. Nós andamos é a pior aqui, situação em 20 anos. Nós andamos aqui na Batista, eu me lembro, eu sou de Pederneiras, eu vinha com a minha mãe de trem fazer compra aqui em Bauru, era um formigueiro, era um movimento danado ali na Batista. E hoje, com tristeza que eu vejo em cada quadra, 3, 4 estabelecimentos abertos e cheio de vendedores, ou seja... Então nós vamos começar 2017 com imensos desafios pela frente, né? Se nós não fizermos a reforma da Previdência, que vai castigar os mais pobres, eu sei disso, mas será necessário porque não existe mais dinheiro para suprir um déficit previdenciário desse tamanho. Se nós não fizermos a reforma trabalhista para facilitar, pelo menos por enquanto, não é, a retomada do emprego, nós vamos estar aí com um rol de desempregados muito maior ainda que os 13 milhões que serão passados sem emprego para o próximo ano. Esse desemprego tem uma tendência de evolução e isso é muito ruim para os países. Para o país. Quando se trocou aí a presidente, nós estávamos num patamar elevado, tivemos um esboço de reação, mas viu que as dificuldades são enormes e está difícil o Brasil reagir neste setor, criando condições de empregabilidade. Até estão tentando aí com medidas alternativas, mas não está fácil voltar a ter o número de empregos que são necessários para que a economia volte a andar e não patinar. Exatamente, e a economia só voltará a andar se nós tivermos também um choque ético na política, não é? Os nossos políticos precisam ser melhor escolhidos para nos representar no Congresso Nacional, onde quer que seja, nas câmaras municipais, nas prefeituras, porque senão, sem ética na política, nós não conseguimos nada. Veja esse exemplo aí. O governo se esforça aí para conter os gastos públicos e o Congresso aí arruma um jeito dos governadores continuarem gastando sem darem uma contrapartida para o refresco que a União pode dar a esses governadores, né? Isentando-os de pagamento de dívidas antigas aí durante 2 anos. Então, sem esse choque ético na política, nós não chegaremos também a lugar nenhum, porque todo mundo está pensando primeiro em si, antes de dar de si, não é? Como dizia um antigo slogan do Rotary Club. É um atualizadíssimo. Bom, Zarcílio, nós tivemos aí em 2016 muitas prisões pela Operação Lava Jato, aliás, já há alguns anos. E a expectativa é de vir a público essas delações aí. Em 2017 nós estamos com o recesso do Judiciário em vigor e que essas informações e essa situação se perdure para 2017. Inclusive, especula-se aí muito na prisão do próprio ex-presidente do Lula, que é réu em 5 processos. O que é que você pensa de tudo isso? Bom, eu acabei de dizer que nós precisamos primeiro de um choque ético na política. E 2016, pelo menos, teve uma boa notícia, né, a ser dada a todos os brasileiros, que é a continuidade com cada vez mais intensidade da Operação Lava Jato. Pelo menos dessa vez, né, nunca na história do Brasil
a população teve o gosto, não é, de ver grandes figuras nacionais, não é, pessoas poderosas, passando o Natal atrás das grades. Não é? O senhor Eduardo Cunha está lá preso, Sérgio Cabral preso, ex-governador do Rio de Janeiro. Acusado de levar 224 milhões. Não é 224 reais, não. Muito dinheiro, muita ganância. O seu Marcelo Odebrecht. Não é? A Odebrecht confessa que gastou não só no Brasil, como no mundo inteiro, mais de $1 bilhão de dólares. São dólares. Hoje saiu, só de propina, a proibição da Odebrecht operar no Panamá, onde ela era uma campeoníssima em fazer benesses com o dinheiro do povo, com o dinheiro do governo. Exatamente. Então parece que tudo isso vai se acabar, né? O povo transformou a Operação Lava Jato numa instituição. O Sérgio Moro, o juiz que comanda todo esse processo aí, hoje é uma figura nacional. E eu acho que a população brasileira não vai permitir que boicotem essa operação de jeito nenhum, não é? Porque ela é necessária para transformar o Brasil num país sério que todos nós desejamos. Você acha que o Lula vai sobrar para ele ainda? Olha, o Lula, eu acho que não é, por enquanto, necessária, com as provas que ainda existem, ou as evidências que vieram à tona aí, eu acho que não é necessária ainda a prisão preventiva dele, né? Porque é uma pessoa conhecida no país, não é? Foi presidente por 2 legislaturas e tem endereço certo, não é? E, portanto, merece algum respeito ou alguma condescendência por parte do judiciário. Em que pese os desmandos ocorridos nesses anos todos, onde o partido do ex-presidente esteve à frente com ele e com a Dilma Rousseff. Mas ainda ele terá a sua vez e hora, não é? E acho que essa vez e hora ainda não chegou. Claro que a situação era outra, o mundo vivia outra situação e esse povo nadou aí nos emaranhados da vida sem se preocupar com o amanhã. A marolinha já era um tsunami e parece que não foi visto com esses olhos. Exatamente, você tem razão. Nós temos aí que torcer para que as coisas melhorem em 2017, rezando para que os nossos homens públicos tenham a seriedade que o país merece, para que as reformas políticas, as reformas econômicas aconteçam realmente e o país possa, por fim, respirar, porque a situação é atualmente insustentável. O Marivaldo do Drone, ele pergunta: Zarcílio, falando em economia, na sua visão, quando é que o Brasil, quando é que o país vai retornar o crescimento econômico? Exatamente, nós acabamos de dizer aqui, né, que o crescimento econômico, segundo os analistas, não sou eu que digo, né, poderá começar a acontecer no segundo semestre do ano que vem. Né? Alguns analistas mais renitentes acham que isso só vai acontecer a partir de 2018. Nós já perdemos o ano de 2017, face aos atrasos ou a demora nas reformas que são necessárias. Bom, mas o Hélio da Bela Vista, ele faz uma pergunta aqui que nós já tínhamos, inclusive, colocado na pauta. O Temer termina o seu mandato? Eu acho que termina, né, porque as dúvidas ainda quanto à legalidade da campanha política que ele fez com a presidente então eleita, Dilma Rousseff, né, ainda são muito tênues. Essas provas ainda não aconteceram, não são suficientes para cassar o seu mandato. Além do que ele foi apenas um candidato à vice-presidência da República, né?
quem teria que responder em primeiro lugar seria Dilma Rousseff, e essa já teve o seu impeachment decretado no ano de 2016, um dos maiores acontecimentos políticos também do ano que está terminando. Portanto, eu acho que a saída do Temer não vai acontecer, e eu acho que é até melhor. Eu também acho. Para evitar muitos distúrbios aí que possam prejudicar mais ainda a nossa retomada da economia. Bom, e ele respondeu com muita tranquilidade. Nós temos aí um caso envolvendo as gráficas que prestaram. Ele respondeu com tranquilidade. Eu acho até que se houve... já se passou muito tempo. Muito tempo. E acho até que a presidente também não tem nada a ver com essa história. Se houve roubo, se meteram a mão, ela não está sabendo. Aí gente dela, que foi lá, enfiou a mão no saco e enfiou no bolso. Claro que... Então acontece isso, já se passou mais de um ano, não? Então as provas que poderiam ser amealhadas pela Polícia Federal já praticamente se esvaíram aí, porque ninguém é bobo nem nada, e deu um fim, não é? Nos papéis que pudessem comprometer. Nós fizemos uma viagem pelo Brasil por esses assuntos nacionais. Claro que vamos continuar falando do país, mas vamos dar uma pitada fora do Brasil, onde nós tivemos a eleição do Donald Trump, que se elegeu. O Brasil vai ficar melhor com o Trump no governo dos Estados Unidos? Vai ficar pior? O mundo terá reflexos positivos, negativos? Como é que, à distância, você interpreta tudo isso? Bom, o comércio do Brasil com os Estados Unidos é superavitário para os Estados Unidos. Então nós não temos muita coisa a perder, né? Porque nós já estamos com déficit na balança comercial com os Estados Unidos. O perigo da eleição de Trump é que ele já se declarou a favor da proteção, né, dos interesses norte-americanos, principalmente os interesses comerciais. Ele quer ser superavitário com todas as nações do universo, a fim de que o American Way of Life, né, aquele estilo de vida americano, volte a imperar com uma qualidade de vida superior ao do resto do mundo para todos aqueles que vivem na grande nação do norte. Portanto, eu acho que para o Brasil não há uma grande preocupação com a eleição do Trump, porque já estamos, né, perdendo nas nossas relações comerciais com os Estados Unidos. Quem está muito preocupado são os países, são os tigres asiáticos, principalmente a Exatamente, China. A China tem muito a perder, né, porque a China tem nos Estados Unidos o seu grande comprador, né, e os Estados Unidos têm a China como grande fornecedor. Né. Você não vê nada nos Estados Unidos que não seja fabricado na China. Está mudando muito isso daí. Eu tenho algumas idas aos Estados Unidos por conta de ter família lá. Já está dando uma guinadinha, viu? Já dá para sentir, viu? Você pega um copo lá nos Estados Unidos, está escrito Made in China, né? Acontece que os americanos exigem qualidade, não é que nem aqui, né? Que você pega um guarda-chuva fabricado na China, e ele não aguenta uma tempestade, um chuvisqueiro. Lá nos Estados Unidos, eu compro um guarda-chuva chinês lá, ele vai durar muitos anos. Né? Isso me faz lembrar, há muitos e muitos anos, quando eu tinha uns 20 anos, eu fui nos Estados Unidos e eu fui comprar um relógio numa loja, um relógio Seiko. O mesmo relógio que eu me interessei na época, custava aqui no Brasil, acho que um terço do preço, um quarto do preço. Aí eu fui falar, bom, mas eu estou aqui nos Estados Unidos, eu tinha 18, 19 anos, e aqui custa tão caro. Aí o dono da loja, ou alguém lá de dentro, me falou, olha, tem uma coisa, o produto que fica aqui nos Estados Unidos, que vem do Japão, é primeira linha. E o que vai para o terceiro mundo é terceira, quarta, quinta linha. Ou seja, deve continuar. Eu corria isso no final dos anos 60. Imagina então. O meu relógio aqui é chinês. Eu comprei nos Estados Unidos, ele é fabricado na China,
mas leva a marca da Tommy Hilfiger. Né? Eu paguei $120 e o relógio, pelo menos, está 2 anos aqui funcionando, nunca tive problema nenhum. Então é questão de exigir qualidade, né? Não é uma questão de deixar barrar o produto chinês. Olha, a mim me parece que a grande preocupação dos Estados Unidos, e principalmente de setores, é porque a indústria bélica dos Estados Unidos é muito forte. Ou seja, há interesse dos Estados Unidos em proporcionar guerras em algum lugar do mundo, onde eles possam vender. E isso impulsiona a economia. Eu não sei se ainda vou viver sem ter uma guerra em algum lugar no mundo impulsionado por esse sistema bélico da indústria norte-americana. Quando alguém pergunta para os refugiados que invadiram a Europa porque não tinham outra condição, não é? O que eles acham da guerra síria? Ele falou, lá ninguém quer guerra, não. Quem quer guerra lá é os Estados Unidos, a União Soviética, para encontrar uma demanda para o seu equipamento militar. Lá ninguém quer guerra, não. Mande quem quiser mandar, mas nós queremos é paz. Nós estamos aqui invadindo a Europa aqui, pedindo ajuda, emprego, comida, porque nós não temos outra alternativa. Senão, o nosso desejo era continuar lá na Síria. Acredito. Que nem aquela estupidez que nós ouvimos quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, que eles teriam arma química que nunca foi achada. E nunca foi... Tá certo, era um tirano, era um ditador, o Saddam Hussein, mas que mal ele podia fazer com armas químicas? Onde aqui? Só na cabeça de Bush e de meia dúzia de idiotas você vê que queriam a guerra. Está comprovado, né? Inclusive pelos próprios norte-americanos, que a invasão do Iraque pelo exército dos Estados Unidos ocorreu face a um mito criado, né, pela imprensa norte-americana de que Saddam Hussein tinha armas químicas. E nunca encontraram essas armas químicas. Foi achado, nunca. Entendeu? E foram lá invadir o país, provocaram uma celeuma internacional, gastaram lá mais de 100 bilhões de dólares, que poderiam acabar com a pobreza e a fome no mundo, não é? A troco de nada, porque acusaram Saddam Hussein de ter armas químicas, e isso aí foi objeto de uma reportagem no New York Times, todo mundo acreditou. O exército dos Estados Unidos foi mandado para lá, morreram as pencas, né, os Marines norte-americanos, e não se encontrou nenhuma arma química. Eu não sei se eu vou falar besteira ou não, mas eu vejo com simpatia esta possível amizade e este possível relacionamento com os dois presidentes, dos Estados Unidos e da Rússia. E você? Eu acho também que são duas potências que precisam se integrar, né? E é preciso conversar, é preciso manter um diálogo. Né? Eu me lembro que na época da Guerra Fria, né, o presidente Nixon e o Khrushchev, na União Soviética, decidiram instalar um telefone vermelho, um na Casa Branca, outro no Kremlin, onde eles pudessem conversar livremente a qualquer momento, para evitar que um soltasse inutilmente aí uma bomba atômica no país do outro. De graça, né? Exatamente. Bom, agora viajamos pelo mundo, vamos fazer uma parada aqui na nossa querida Bauru. Rodrigo Agostinho está encerrando o seu mandato na próxima sexta-feira. Que avaliação você faz deste jovem prefeito que durante 8 anos comandou essa cidade? Olha, no meio de todo esse caos econômico vivido pelo país, eu acho que o prefeito Rodrigo Agostinho está de parabéns. Ele não tem nenhuma varinha de condão. Nós não vivemos aqui no país das Alices, não é? Mas ele conseguiu um fato raro, que é entregar para o seu sucessor uma cidade com o seu orçamento equilibrado, não é? E a cidade funcionando normalmente em todos os setores, não é? Falta água, mas não há uma situação de calamidade,
nós temos aí o lixo sendo coletado normalmente, apesar dos imprevistos, né? Os indigentes estão sendo enterrados, né, quando morrem, exatamente porque não ficam aí ao Deus dará, né? Então a cidade está funcionando normalmente graças ao Rodrigo Agostinho, que teve cabeça. Ele diz que se inspirou no Tuganjerame, né, que colocou também a casa em ordem, começou a colocar a casa em ordem e a consolidar as dívidas do município, de forma a torná-las pagáveis, né? E o Rodrigo Agostinho não fez aí besteiras monumentais como outros prefeitos fizeram no passado, né? Não quis construir aí nenhuma obra faraônica. A única grande obra que está sendo construída aí, que é a estação de tratamento de esgotos, é extremamente necessária para melhorar o índice de desenvolvimento humano da cidade de Bauru, e a sua qualidade de vida, porque nós precisamos despoluir o rio Bauru. Não é possível mais que numa cidade civilizada se jogue esgoto in natura no rio principal que corta o centro da cidade. Tá certo, é isso mesmo. Também imagino desta maneira como você está colocando. E agora eu te pergunto, está assumindo o Gazeta, o Clodoaldo Gazeta, no próximo domingo. O que é que nós podemos esperar desta nova administração que vem num momento delicado, não só do município, do estado e do país? Eu espero que o senhor Clodoaldo Gazeta siga com essa mesma filosofia de gestão no Rodrigo Agostinho, que também está seguindo aquilo que Tuganjerame nos deixou por herança. Se nós tivermos aí 3 prefeitos aí com mandatos duplos, não é? Ou simples, mas que pensem no futuro da cidade, não é? Sejam parcimoniosos nos gastos, nós vamos tornar Bauru uma das principais cidades do estado em qualidade de vida e índice de desenvolvimento humano, IDH. Né? Nós temos aí boas escolas, a saúde melhorou muito com o Rodrigo Agostinho, várias UPAs foram inauguradas, existem outras aí por inaugurar, e o Rodrigo Agostinho contratou mais de 100 médicos aí, melhorou muito o atendimento, a questão da saúde praticamente desapareceu das manchetes dos noticiosos, não é, bauruenses. Nós temos aí medicamentos, se não estão aí à vontade de todos que deles necessitam, mas pelo menos nunca se ouve falar que estão faltando medicamentos, não é? Salvo casos esporádicos. Nós temos aí dengue, zika, leishmaniose sob controle na cidade. Nós temos aí apenas como fator negativo na área da saúde ainda a questão das internações, né? Porque os hospitais pertencem ao Estado. Os hospitais públicos aqui são gerenciados pela FAMESP. E a FAMESP, eu acho que também tem dificuldades financeiras e procura enxugar o atendimento, e isso tem prejudicado aqueles que precisam de hospitalização, porque faltam leitos na cidade, né? Como nós não temos ainda um hospital municipal, nem é conveniente que isso ocorra, porque é muito caro, muito oneroso, não é? Então, vamos ver se Clodoaldo Gazeta não é, melhora o diálogo aí com a FAMESP, para ver se a FAMESP também aumenta aí o número de leitos. Não precisa de muitos mais leitos na cidade, não. Mas 50 leitos a mais aí, eu acho que já dariam conta da demanda existente. O prefeito está anunciando aí o secretariado. O que você está achando desses nomes que estão sendo aí veiculados? São nomes aí respeitáveis. Pena que alguns deles aí já se declararam
impedidos de assumir em razão de compromissos profissionais. Né? O advogado Olival Miziara, por exemplo, né, um grande nome, foi apontado aí para a Secretaria de Justiça, mas ele tem compromissos com os seus clientes. O arquiteto Rich, né, é uma pessoa de uma integridade... E de uma capacidade incomum. E uma capacidade muito grande. Né? Isso é comprovado, não sou eu que digo, todos dizem, mas ele cresceu muito no seu escritório de arquitetura, tem o Riga como sócio lá, né? E eles precisam também atender os seus compromissos com a clientela e não vão assumir, né, uma bucha dessa aí, embora a cidade de Bauru mereça. Mas os nomes indicados aí são os melhores possíveis, né, para assumir as secretarias aí numa situação difícil como a que será a partir do ano que vem. Claro que Bauru tem um elenco de coisas a serem feitas, a ser feita e a serem feitas. E eu queria que você dissesse quais, na sua opinião, as prioridades e se é que o prefeito vai ter condição de tocar um cronograma de alguma coisa. Olha, a prioridade para mim seria, Clodoaldo Gazeta, melhorar a arrecadação do município, né? E conter os gastos, ser austero dos gastos, mas melhorar a arrecadação. Eu acho que o município de Bauru arrecada muito mal. Gasta muito mal, isso pode ser melhorado. Rodrigo Agostinho melhorou muito, mas arrecada muito mal. Veja você que a última notícia aí nos dava conta de que 200 milhões de reais em impostos, multas atrasadas, simplesmente viraram pó, porque os processos de execução prescreveram. Como é que pode deixar prescrever processos de execução? Nós temos que ter uma máquina melhor azeitada, principalmente aí na parte jurídica, a fim de que não se perca, não é, um dinheiro desse montante aí que poderia praticamente solucionar todo o problema de asfaltamento de todos os bairros da cidade e ainda melhorar em muito a saúde e as escolas do município. Para encerrar, o que é que nós podemos esperar dessa nova Câmara Municipal que também assume dia 1º? Olha, a Câmara Municipal tem grandes nomes, né? Ela foi renovada aí em 50%, nós temos aí a volta do Segala, que é um grande nome, pessoa séria, pessoa que pensa, pessoa experiente. Nós temos aí o Coronel Meira, né? A quem grande parte da população bauruense espera grandes coisas da sua experiência na área de segurança, principalmente, né? Pena que o Toninho Garbes não tenha sido eleito, não é, por razões partidárias. Ele teve até uma votação suficiente, mas por problema de quociente eleitoral. O Roque Ferreira também ficou de fora, uma perda enorme para a Câmara Municipal, não é, porque também o seu partido, o PSOL, não conseguiu o quociente partidário, embora ele tivesse mais de 4 mil votos. Verdade. São grandes perdas, mas eu acho que a Câmara Municipal de Bauru deve manter o diálogo com o prefeito, não é? E pensar sempre em parcimônia nos gastos públicos, que é o grande mote de toda a administração hoje, num momento de uma crise que castiga o Brasil aqui como nunca ocorreu em outro momento da sua história. Zarcílio, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui para debatermos, para conversarmos esses assuntos tão abrangentes, locais, regionais, nacionais, internacionais, enfim. Foi muito bom ter você aqui. Espero que você tenha 2017 com muita alegria, ao lado lá dos seus familiares, das suas filhas, dos seus filhos, dos seus netos. Eu sei que você os tem e que possa esta situação do país ser melhor em 2017, porque pior do que está vai ser muito difícil. É o que nós todos desejamos, né? Todos os setores da economia estão padecendo
com essa crise, e principalmente o povo, que é o primeiro impacto, é sempre na população e sempre na população mais pobre. Então eu desejo que 2017 seja o ano da retomada do crescimento e do emprego no nosso país. A você que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã nos horários alternativos do nosso telejornal e você sempre será o nosso convidado. Um abraço a todos e até amanhã neste mesmo horário.